Tá, hoje é 14/10 e eu vou relatar aqui mais umas coisinhas que fizeram pra mim, né, que eu me lembrei, que eu vou escavando, né, porque se eu ficar lembrando o tempo inteiro eu fico maluco, eu fico xarope, né. Primeiro, essa Selma, essa policial, eu não vou falar o sobrenome, que aí ela vai poder me processar. Eu só falando o nome, ela não pode dizer que é dela que eu tô falando. Essa policial militar, ela uma vez foi me visitar pra gente ficar junto, toda cheirosa, toda empetecada, né? Toda carinhosa. Aí a gente começou a namorar, né? Lá na Glicério, isso, no apartamento da Avenida Glicério, no centro de Suzano. Aí tiramos a roupa, tudo, ela pegou e sentou na minha cara. Puta de um cheiro de látex. Nunca tinha passado por uma situação dessa. Cheiro de camisinha. Eu falei, bom, pelo menos usou a camisinha, né, a miserável. Aí terminei assim, meio que, sabe, só por terminar mesmo. Aquela vontade, aquela gana. Aí tira essa merda da minha cara, que isso não faz parte de mim. Tô sendo crucificado por causa da língua dos outros. Aí eu terminei e perguntei pra ela, você teria coragem de me trair? Virou um bicho comigo, com a buceta toda cheirando látex, camisinha, lubrificante de camisinha. Ela teve coragem ainda de ficar revoltada com a pergunta que eu fiz. Só faltou me bater. E depois de alguns dias, ela veio perguntar pra mim no WhatsApp, né? Porque na rua eu via os policiais olhando pra cara dele. É esse aí, ó, é esse. Como se eu fosse um total retardado, e pior, como se eu merecesse aquilo, né? Só porque um grupo que está dentro da polícia, que está cagando em cima do nome da corporação, fazendo esse tipo de coisa, sem ter certeza ainda por cima, né? Só porque não gosta do cara, porque acha isso, acha aquilo, entendeu? Eu, no lugar de um policial, eu gravava uma conversa, denunciava todo mundo, tá? É bom ter certeza primeiro. Então, vocês estão tendo. É isso que eu não aguento mais, sabe? Tá indo pra o quê? Pra 2 meses já? Essa palhaçada? Eu não aguento mais. Nem dormir eu tô podendo direito. Na hora de dormir fica falando bosta. Aí na hora de descansar de dormir, estão deixando pra ver se agora eu sonho com alguma dessas merdas. Não. Estão vendo que não. Não tem nada a ver comigo. É meu inimigo. Meu inimigo. E essa Selma fez o que eles pediram. E Suzano era o trouxa. Em todo lugar. Sempre fui o trouxa da polícia. Não de todos, mas de quem o grupo se aproximava e jogava o veneno, todo mundo tava ali dando risada. Olha o trouxa. Carro passando, viatura passando melhor dando risada. Hoje não. Hoje, pô, eu sinto o maior respeito da maioria aí. Então, de todos. Não vejo maldade nem sujeira com a corporação, nem a militar, nem a civil. Mas isso não foi assim sempre, tá? Eu fui bem humilhado, bem zoado mesmo, sem merecer. E lá em Suzano, meu Deus do céu. E passou aqui, ó, acho que uma semana. Não chegou uma semana. Ela veio forçar uma conversa comigo no WhatsApp, a gente conversando, né? Carinhoso um com o outro, tudo, e eu sempre com o pé atrás, e, sabe, com esperança de que a verdade ia aparecer, de que de repente aquilo poderia, sabe, ser um teste para ver se tinha alguma coisa a ver, mas não era. Era armadilha mesmo, era tiração mesmo, era humilhação mesmo. Essa Selma, ela participou, infelizmente. E depois de uns 4, 5 dias que ela sentou na minha cara, com aquele cheiro de látex, lubrificante de camisinha, inclusive eu achei um perfil no Facebook, Selma de Suzano,
Eu tinha 4 amigos, né? Um deles era um negão lá, sem foto, sem nada, o perfil dela, né? E eu fui falar com ela sobre isso daí. Não, mentira, antes de eu falar, o pessoal que viu que eu encontrei esse perfil na internet já deu um toque para ela. Ela já chegou falando, ó, você acredita que criaram um perfil falso meu lá do computador da onde eu trabalho, no posto policial? Ninguém sabe se alguém sentou lá, nenhuma, assim, que criaram um perfil falso meu só pra... Entendeu? Mentira, era o perfil que ela se comunicava lá com os caras. Inclusive que ela deve ter aberto as pernas para fazer o que fez comigo. Essa é a verdade. E depois de 4 dias, mais ou menos, que ela fez essa cagada, que eu não merecia aquilo. Eu não merecia. Ela veio forçar uma conversa. E aí, amor, você gosta do meu cheiro? Tá? Só pra terminar de cagar mesmo em cima de mim. Ela fez isso, tá bom? Relatar também eu não vou falar o nome, porque é tal coisa, pode me processar, né? Mas nas kitnet de Suzano eu fui morar lá. O proprietário era o senhor Carlos, um policial militar aposentado, né? E tinha o filho dele, o Renato. Beleza, cheguei. Eu estava procurando kitnet já há um tempo lá no apartamento da Glicério, porque eu tinha sido mandado embora. Eu não ia ter dinheiro mais para pagar 800, 900 reais de aluguel. Eu precisava de um lugar bem baratinho. E eu achei ali. Separei o dinheiro, tudo. E no dia da mudança, depois de descarregar tudo, paguei o pessoal para ajudar, eu chamei o Renato assim no portão, falei, você pode chamar seu pai para mim? Eu quero me apresentar para ele, né? Eu tinha esperança, sabendo que era um policial, que ali iam ver a minha postura, o andamento do meu respeito, como que eu era, tudo. E de repente eu podia ser ajudado, né? Só que esse Renato virou para dentro da casa, ó pai, o cara que mudou aí quer te conhecer. Aí lá de fora eu consegui escutar direitinho. Ah, o pilantra quer me conhecer. Desse jeito. Senhor Carlos, policial aposentado lá de Suzano. Já tinham visto que eu encontrei a kitnet dele. Já entrou em contato. Provavelmente esse cara vai morar aí, esse cara é isso. Tudo a mesma coisa de sempre. Eu já fui recepcionado assim, né? Mal falou comigo, eu já percebi logo que eu estava ali condenado, né? Então eu sempre tratei as pessoas ali com muito respeito e com cautela, porque eu sabia que qualquer coisa de errado, sabe, eu podia até sair de lá algemado, levar uma surra da polícia, porque, pô, policial aposentado de Suzano, uma cidade pequena, com um monte de vagabundo em cima de mim, aprontando para mim o tempo inteiro. Falei, nossa, agora eu tenho que tomar cuidado redobrado, né? E eu fazendo lá a manutenção, colocando prateleira, né, instalando mangueira para colocar torneira na cozinha que não tinha. Eu fiz tudo isso lá, pintei tudo. Esse Renato bateu na porta lá. Não bateu não, mentira, ele entrou, ele não batia na porta. Não, merda, metido a besta, essa é a verdade. Me deu 3 socos na cara sem eu fazer nada pra ele. E sem eu ter a menor possibilidade de reagir. Vou contar também isso daí. Ele entrou, vim aqui pra ver seu trampo. Eu falei, beleza, fica à vontade aí. Aí ele olhou, você trabalha bem, não sei o que. Eu falei, tá, beleza, obrigado. Aí saiu, né? Nunca mais conversamos. Aí teve um belo de um dia, eu conheci a mãe, né, desse Renato, uma senhora super gente fina, meu Deus do céu. Acho que ela era que segurava um pouco ali, sabe, a falta de caráter desses dois. Sabe, que eu não mereci 10% do que fizeram comigo ali. Nem isso. Uma mulher abençoada que morreu, até eu que não tinha amizade, fiquei chateado de saber que ela partiu, sabe? Mas infelizmente, marido e filho, 2 vagabundos, filho de uma puta. Essa é a verdade, tá? Não dá pra acreditar que um cara daquele se aposentou dentro da polícia. Bom, vamos lá.
de madrugada começaram a trepar ali, não sei quem que era, mas um puta do escândalo, sabe, tapão na bunda e gemendo aqui, gemendo ali. Falei, caralho, o que é isso, né, mano? Ah, não é policial militar, não tá vendo o que estão fazendo? Um monte de morador aqui. Aí eu saí, fiquei ouvindo assim, para tentar identificar de onde que era, não consegui, peguei, voltei e fui dormir. No dia seguinte eu acordei, né, com o maior escândalo, e porrada, e grito, não sei o quê. Aí eu peguei, saí na varanda, olhei, tinha um monte de gente, né, nas varandas, olhando também. Tava esse senhor Carlos, né, com a mão na cintura, devia estar armado, e esse Renato enchendo o Marcinho Júnior, aquele vagabundo que pediu para tirar foto comigo, com a guitarra, para falar que me conhecia e ajudar os vagabundos lá no Facebook, né? Acho que era ele que tinha feito essa baixaria de madrugada. E o Renato enchendo ele de porrada, né? E o seu Paulo brigando com mais dois, um amigo dele e uma moça, colocando a mão na cintura, vira e mexe, com certeza estava armado, né? E eu peguei e saí, né, na varanda. Aí o Marcinho me viu, o idiota, achando que eu ia defender ele. Ô Max, olha aqui, não sei o que. Eu falei, ah, mano, não sei de nada não. O Renato viu eu lá no meu cantinho na varanda, virou pra mim, vai pra dentro. Desse jeito. Cara bem mais novo do que eu. Olhei pra cara dele e falei, não vou pra dentro. Eu pago aluguel aqui, eu tô na minha varanda, rapaz. Não vou pra dentro nada, não. Ele veio pra cima de mim, achando que ia me intimidar, né? Vai pra dentro, eu tô mandando. Eu falei, você não manda em mim, cara. Eu não vou pra dentro. Eu pago aluguel, eu não sou uma criança. Pois ele fechou a mão e veio pra dar um soco na minha cara. Eu só pude fazer assim, o primeiro soco pegou no meu nariz, eu abaixei. Se eu reagisse, eu ia levar um tiro na cara do senhor Carlos. O policial armado lá, eu bater no filho dele, já viu, né? Me deu um soco na cara, eu fechei a guarda, ele deu mais dois na minha cabeça, né? Eu comecei a falar um monte, falei, você é louco, rapaz? Como é que você vem na minha porta, me manda entrar e me dá 3 socos na cara sem eu te fazer nada? Você é louco, mano? Vai lá na delegacia, vai lá trocar ideia com nós lá, usando o nome da polícia de Suzano ainda, para se resguardar. Tá? Agrediu ali um deficiente físico, hipertenso, sem eu ter feito nada pro cara. Se eu reagisse, eu ia levar um tiro com certeza, e ainda ia sair errado na história. Ele ainda por cima, ainda me ameaçou, vai lá na delegacia, trocar ideia com nós, lá, que aí você termina de se fuder. Capaz de você ficar até preso. Foi isso que eu entendi, né? Pois fizeram isso comigo também. Tá? Uma coisa interessante é que ele me deu 3 socos na cara e eu não pude reagir, né? No dia seguinte, não tinha nada na minha cara. Nem uma pontinha roxa, nada, não fez nada. Sangrou meu nariz na hora, porque deve ter rompido um vasinho, né? E no dia seguinte eu fiz questão. Eu não pude fazer nada, agredi, ir na delegacia, nada. Mas fiz questão de passar por ele com a cara limpinha, bonitinha. E aí, Renato, beleza? E olhar pra cara dele assim. Ele ficou me olhando, tipo, não fez nada, não sei o que, beleza. O que ia ter sido muito diferente se eu tivesse dado 3 socos na cara dele. Tá? Pelo menos 1 semana e meia, 2, com a fotografia estragada, ele tinha ficado, né? E eu nunca tive papai da polícia para me defender, não. Eu sempre me defendi sozinho, tá bom? Pois fizeram isso também lá em Suzano, tá? O cara se aproveitando que o pai era da polícia, me deu 3 socos na cara sem eu ter feito nada pro cara, ainda me ameaçou de ir na delegacia e reclamar que eu ia me fuder ainda mais, né? E a cereja do bolo foi que bate que nem uma moça, tá bom? E tem fama de ser valente lá em Suzano. Eu pesquisei, um monte de gente tem medo dele lá. Diz que é revoltado, é nervoso. Uma vez uma empregada foi falar não sei o que lá pra ele, mas esse homem, ele gritava do jeito. Não grita comigo na minha casa! Assim, pra empregada.
Eu fiquei escutando, a empregada saiu, foi embora chorando. É esse tipo de gente aí, ó. Tá aqui, o meu inimigo colocou no meu caminho. Tá bom, Renato? Ó, 3 socos seu não fez bosta nenhuma na minha cara. Se eu te der 3 socos na cara, você fica 2 semanas zoado. Tá bom? E infelizmente você tem o papai pra te defender, né? Com o revólver, com a polícia, né? Eu não tenho, eu sou sozinho. Tá bom, seu covarde, filho da puta? Eu vou relatar também lá na pensão, né, em São Paulo, isso, lá no Ipiranga, esse Eric, que provavelmente é o tio da minha filha que foi lá, né, pra terminar o serviço. Quase que eu morri lá naquela pensão, né? Depois de tudo que fez, eles mexiam na minha comida, eles michavam o cadeado onde tinha minha comida, meu azeite, meu macarrão instantâneo, meu queijo ralado, meus ovinhos de codorna. Eu fazia um macarrão instantâneo, né? Quebrava umas bolachas, água e sal, colocava os ovinhos de codorna cozido, arrebentava tudo, punha orégano, azeite, queijo ralado, fazia uma maçaroca e comia, né? Era uma delícia. E não fazia tão mal, porque tinha mais coisas, né? E eles michavam no meu armário e colocavam laxante. Eu comecei a inchar. Minha barriga começou a inchar, e eu tava tomando banho uma vez, tinha o Max, né? O Xará, da Bolívia, um baixinho, moreninho, e eu escutei ele falando lá na cozinha, era do lado assim. Ele, nossa, ele tá inchado, né? Ele tá inchado, né? E esse Eric, não, é nada, isso aí é as coxinhas que ele come na rua, tá? Colocaram laxante também, só pra me arrebentar lá. Eu passava mal direto, eu sofri muito com dor abdominal e diarreia. E eu tinha que buscar emprego, senão eu ia pra rua, tá? Eu vou falar aqui uma coisa que a minha filha me disse. Ela pode até ficar com raiva de mim, mas ela já tá, então uma raiva e meia não vai ter problema, mas a verdade tem que aparecer. Ela foi me visitar em Suzano uma vez, eu estava morando lá nesse apartamento da Glicério, e a minha filha no sofá assim, sentada do meu lado, conversando comigo. Ela falou para mim que se eu soubesse o que tinham feito com ela quando ela era criança, que eu ia lá atrás do cara para matar o cara. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Minha filha, quando era pequena, foi abusada por algum filho da puta lá. E eu calculo que tenha sido gente próxima. E talvez isso explique a motivação desse Eric ter ido atrás de mim na pensão sem eu ter feito nada para ele, para tentar destruir a minha vida, né? Inclusive o cara veio armado para me matar, o vizinho saiu, foi o que salvou a minha vida. Era para mim estar morto, né? Que a verdade apareça, tá bom, Eric? Se você colocou a mão na minha filha, tá bom? Seu preto desgraçado, filho da puta. Lá em Suzano, não todas as vezes, mas várias vezes que eu peguei a cadeira e coloquei na varanda para fumar o meu cigarro, para poder ver ali o céu, ali as nuvens, poder tomar um ar ali, esquecer um pouco daquela vidinha de merda que eu estava vivendo, sabe, sozinho, passando fome, perdendo todos os empregos, as pessoas com raiva de mim sem eu ter feito nada, sabe, nossa, sendo humilhado em tudo que era lugar, pelo amor de Deus. Então de vez em quando eu punha a cadeira na varanda ali para, sabe, pedir um pouco para Deus, para iluminar meu caminho, para afastar as pessoas ruins da minha vida, né? E umas 3, 4 vezes eu coloquei a cadeira, ligaram lá pro vizinho mandando um menino de uns 10, 11 anos. Quando esse menino descia, ficava assim, a minha era no primeiro andar, né? Ele ficava no térreo lá, uns 30 metros de distância, e dançando, que nem um idiota. Eu sei que é uma criança, mas que nem um idiota, sabe? Bailarino e rodando, e olhando pra minha cara assim.
Eu olhava, a primeira e segunda vez eu acho que esse moleque deve ter algum problema, né? Coitado, pelo amor de Deus. E aí eu fui dormir um dia e fizeram uma intervenção. Não colocaram nada assim de pedofilia, nada, mas colocaram esse moleque no meu sonho, dançando também. Aí sim fizeram alguma coisa que a minha alma falou, que porra é essa? Não sei o que é, não me lembro. Eu sei que eu acordei na marra e com o coração acelerado. Pois eu acabei de acordar, sentei na cama, eles não usavam ainda o infrassom. Usavam áudio mesmo, baixinho, né? Ou usavam o infrassom, sei lá. Eu sei que deu para ouvir direitinho. O cara dando risada, mais de uma pessoa. Devia ter umas 2, 3 pessoas ali no microfone, perto do celular, não sei, né? Aí, ó, vai lá, sua tia Cecília já te deu alta. Falaram isso e deixou eu escutar, que a minha tia Cecília já tinha me dado alta. Eu guardei isso pra mim, né? E depois que eu saí da clínica, eu fui dar um beijo nessa tia que eu não via há mais de uns 25 anos. Pois ela me olhou com puta de um desdém, mal levantou a cabeça, não me beijou, só encostou assim, não falou comigo, né? Eu já coloquei na memória, falei, ó, tem alguma coisa errada nisso daí mesmo. E aí fechou com chave de ouro no Facebook, que eu adicionei primo, prima, tio, tia. Tio não adicionei. Pelo amor de Deus. Aí beleza. E eu, com 50 anos de idade, tendo crescido com essas pessoas, meus primos e minhas primas, eu vejo eles hoje com família, às vezes até acho que neto. Acho que tem uns que tem até neto, eu não me lembro, né? Mas eu fico contente de ver que tem uma família saudável, que estão ali bem, né? E eu não resistia, pô, que parabéns, que família bonita, Deus te abençoe, não sei o quê. Pois eu elogiei a família da minha prima Fernanda, que eu adorava ela de paixão, até demais. E ela não respondeu nada, falei, beleza. Aí apareceu de novo, né, depois acho que de umas 2 semanas, uma postagem da Fernanda e a foto não aparecia. E estava escrito assim, né, a pessoa que compartilhou não te deu autorização para... Pode não ter te dado autorização para ver, não sei o quê. Eu falei, que porra é essa? Aí eu comecei a ligar os pontos. Aí eu peguei o celular da minha mãe e fui olhar, né? Pois ela postou uma foto da família, das crianças, e colocou lá que era proibido eu olhar, não deixando eu ver as fotos das crianças. Agora eu queria saber de onde foi que essas filhas de uma puta tirou um negócio desse, sendo que me conhece desde criança. Quando foi na minha vida que eu coloquei um dedo numa criança para abusar ou fazer alguma coisa? Quando foi? Quando foi? Tá? Isso olha o preço que eu paguei por causa da língua dessas pessoas. Eu quase fui morto. Eu perdi tudo, todos os meus empregos. E o pessoal que está com essa porcaria dessa inflação está vendo que está errado. E eu tenho fé em Deus que a verdade vai aparecer. Tá? Porque isso não se faz com ninguém. Você vai acusar uma pessoa, tenha certeza. Tenha a certeza. Ou então fecha a merda da boca. Para que isso sirva para todo mundo nas redes sociais aí. Você pode destruir uma vida. Uma pessoa pode levar um tiro na cara por causa de uma fofoca. Eu não levei um tiro, mas foi por muito pouco. Porque eu escapei da morte 3 vezes na minha vida. Por causa dessa perseguição. Perdi tudo. Todos os empregos, todas as oportunidades. Tá? Fiquei doente, tentei suicídio. Fiquei 7 anos internado por causa da língua.
de gente maldita, tá? E eu não vou falar nada, tá bom, tia Cecília nem Fernanda, mas tomara que, sabe, vocês paguem pela língua de vocês. É o meu desejo. E o Miguelzinho e a Érica estão adicionados no meu perfil. Sabe, se quiser me bloquear também, me perdoa, não tem problema. Eu vou entender vocês. Mas eu não podia ficar sem falar isso daí, tá? Porque foi muito, muito errado o que foi feito, tá? E as pessoas ainda falam, é parente que tá falando. Tá, tenta imaginar. Mais uma coisa. Quando eu trabalhava na CVC Turismo, acho que é Santo André, não me lembro direito, e eu morava na Vila Ema, e eu de saco cheio, de passar nervoso, no ponto de ônibus, eles se aproximaram das pessoas, eu era tirado de tudo que é jeito, dentro dos ônibus, sabe, puta do inferno, todo mundo me olhando feio, qualquer coisinha que eu, às vezes eu pedia um assento para deficiente que eu tinha problema, eu escutava um monte de merda, uma humilhação, uma cagação, sabe, nossa, era insuportável. E ainda ouvia vagabundo em boteco falar que a minha mulher de 4 era gostosa. Meu Deus, olha, eu não desejo para ninguém o inferno que eu vivi, sabe, não é à toa que eu catei uma faca e eu, sabe, resolvi ir embora mesmo, porque eu não aguentava mais, sabe. E eu comecei a ir de bicicleta lá pra CVC Turismo, lá em Santo André. Era 1h30 quase de bicicleta, mas eu ia pelo menos pedalando, tomando um ar, fazendo um exercício, né? No terceiro, quarto dia, eu peguei a bicicleta, né? Comecei a pedalar, normal, não percebi nada. Aí eu fiz uma curva numa avenidona cheia de caminhão, ônibus, pôs a roda traseira, pá, soltou, ficou rodando toda torta, penga, quase que eu caio no meio do trânsito, na frente dos carros, dos caminhões, dos ônibus, tá? Peguei a bicicleta, consegui sair daquele lugar, fui a pé até um posto de gasolina, pedi ajuda lá, uma chave inglesa, todas soltaram completamente a roda para causar um acidente, para mim ou morrer, ou me machucar, ou qualquer, para me prejudicar. Eu podia ter morrido, tá? Isso foi os vizinhos lá da Vila Ema, onde eu morei, tá? Onde eles filmavam eu com a minha mulher, invadiam a minha casa, sabe, usava a minha energia elétrica, né? Fazia o diabo lá, achando que eu merecia. É a merda do achar, né? É o que eu falo, quando entra psicopata em cargo de autoridade, é o que acontece. O governo não pode deixar isso acontecer mais. A minha história não pode se repetir mais, em canto nenhum, porque a pessoa, se ela não for um filho da puta mesmo, sabe, de querer justiça, de não aceitar, o cara se mata. Eu tentei me matar, entendeu? Por pouco eu não consegui. Entendeu? Ele mata alguém, pega uma arma, vai atrás de alguém que fez alguma coisa, mata a pessoa, depois dá um tiro na cabeça, entendeu? Às vezes passa a vida inteira num hospício, acaba com a vida da pessoa por causa de um psicopata que passou numa prova, tá bom? Eles fizeram isso, quase que me fizeram ser atropelado por ônibus, caminhão, só por maldade, ruindade, sabe? Coração demoníaco. É esse tipo de gente que está na minha vida há tanto tempo, tá? E o Beethoven também. A gente tinha um cachorro lá, né? Que pra quem não sabe, um poodle, né? Inclusive, estavam filmando a gente, falam tanto desse absurdo, mais uma acusação, que eu não me conformo as pessoas acreditar, né, num absurdo desse, não me conformo, não me conformo. Eu morava lá com a Tati, tinha lá o cachorro, tinha um casal lá de cachorro, estavam filmando a gente 24 horas por dia. Por que não tem nada, não aconteceu? Por quê? De onde que tinha uma merda dessa? Meu Deus do céu. Eu tô com o saco cheio, velho. Eu tô com o saco cheio, sabe? E eu fui levar o lixo,
né? E chegou o Laerte Ramos, esse que deixou colocar a câmera lá no quarto para filmar eu com a minha mulher. E chegou um boyzinho todo metido a besta, né? Todo engomadinho. O Beethoven, o cachorro da gente, ele reconheceu esse cara. O Laerte, que morava lá, ele não deu a menor bola. Mas esse cara, ele foi lá e começou a pular nas pernas do cara e pai, fazer uma festa. Tudo indica que esse cara participou lá da invasão, entrou em casa, interagiu com o cachorro, deve ter dado alguma coisa para ele comer, fez carinho nele, tudo interagiu. Entrou no portão, entrou para lá e o cachorro conhecia ele, tá? Esse merdinha, safado, sem vergonha. Inclusive, no final de tudo, depois de terem tirado emprego, eu quase, sabe, eu já indo embora, a Tati se separando de mim, né? Eu passei na frente da kitnet da Nayana Gonzaga de Oliveira, eu escutei também com clareza, eu só escutei isso. Não, fica tranquilo, eu vou tirar tudo, não vai ficar nada. Um cara que não morava lá, sentado no computador da Nayana, eu olhei e ouvi, tá? Caso eu formalizasse alguma denúncia, alguma coisa, já estava tudo formatado, tudo apagado, não tinha, eu ia passar como louco, tá? Mais uma vez, porque não tinha rastro nenhum, tá? É bandido com poder na mão e muito conhecimento, tá? Na Itautec também eu falei que eu trabalhei. Eu passei de imediato, né, na entrevista de emprego, comecei a trabalhar, lá era o setor responsável pela automação bancária, né, os caixas eletrônicos, cartão de débito, crédito, saque, transferência, né, e quando os caras têm algum problema eles ligavam lá, né, para trocar algumas informações referente a códigos de acesso, para liberar o acesso nas máquinas, para eles poderem mexer em configuração, poder fazer o que tinha que ser feito, né? E lá eu cheguei no segundo dia já, todo mundo me tratando como se eu fosse um retardado, um idiota, um monstro, né? Sem eu ter feito nada, né? Aí tinha essa tal de Giovana, uma infeliz, uma boçal, que colocaram ela para me ensinar. E como era um negócio muito complexo, eu estava tomando nota num caderno. As coisas assim que ela falava, que eu via que eu ia ter dificuldade, eu anotava. Pois ela começou a gritar. Não tinha gerência nenhuma lá, era só os atendentes, né? Tinha acho que um superior só lá que era tipo um monitor, não era, sabe? Ou seja, estava tudo em casa lá para eles, né? E ela começou a gritar, me chamar de burro, que eu era um irresponsável, um burro, que não precisava anotar, que era coisa simples, mas me tratou que nem um lixo lá dentro. Giovana, acho que era Roberta o nome dela, e Giovana era o nome de ataque. Uma infeliz miserável, sabe, que sem ter certeza, só por causa de um boato, tá, se ajoelhando para qualquer idiota com distintivo na mão. Essa infeliz miserável me tratou que nem um lixo, sabe, que nem um lixo, sem eu ter feito nada, a não ser ter respeitado todo mundo ali dentro. E antes de ser mandado embora, não deu uma semana, eu fui mandado embora da Itautec. Eu fui fumar um cigarro no terraço e voltei. Nessa que eu voltei, tinha um idiota que se fazia de santo lá, conversava numa boa, mas nesse dia eu vi a segunda face dele. Ele estava falando pra faxineira: esse cara aí, ó, esse cara aí é viado. Mas, porra, imagina se eu fosse mesmo, né? Eu passei, olhei pra cara dele assim, olhei pra cara dela, falei, é isso aí. E entrei, né? Aí passou 3, 4 dias, me mandaram embora. E eu voltei lá pro setor, né? E falei pra todo mundo, ó, gente, tô indo embora aí. Tô sendo mandado embora sem eu ter feito nada, a não ser ter suportado aí o maltrato de muitas pessoas aí, né? E o meu inimigo, que eu sei que veio aqui pra dentro e envenenou vocês aí, tá? Fiquem com Deus aí, tá? E até uma próxima. Aí eu olhei pra cara desse cara que tava falando pra empregada que eu era viado, falei, e você? Eu vi o que você falou pra faxineira, tá bom?
Se eu encontrar você na rua e eu tiver de mau humor, eu vou lembrar do que você falou, eu vou dar um soco no meio da sua cara. Falei pra ele. Hoje eu jamais faria isso, mas na época eu fiz. E aquele emprego dependia da minha casa, minha mulher. Eu perdi tudo. Fui morar numa kitnet, passando fome no meio de mau elemento. E quase eu morri. Então aquilo ficou engasgado na minha garganta. Pois depois desse dia eu passei a ter problemas com automação bancária. Vários cartões de banco meu dando problema que nunca deu antes, né? Conta inexistente, sabe? Um monte de coisa que nunca eu tinha visto, tá? Gente de dentro da Itautec tentando me prejudicar. Infelizmente, foi isso que eu entendi que aconteceu, tá? Trabalhar na Itautec era para ter sido um sonho, um presente, mas não foi. Foi uma condenação, um episódio de humilhação, tristeza, perda, sofrimento e injustiça. É essa recordação que eu tenho da Itautec, que me admitiu imediatamente na entrevista de emprego. Bastou gente de fora, com distintivo, com autorização, falar a merda que quisesse, acabou aí os meus sonhos, a minha oportunidade. No centro da cidade de Suzano, quando eu aluguei um apartamento na Avenida Glicério, né? Um apartamento de R$850, mais as contas, ficava em 1.200, mas 1.150. Aí eu recebia 1.400 e tinha 700 de bonificação para comida. Eu vivia apertadinho, né? Só que no fim do ano tinha PLR e eu peguei uma vez só. Eu trabalhei 1 ano e 3 meses. Então trabalhei pra caralho, pra não ter nada, não juntar nada, né? Sofrer pra cacete, ser humilhado pra cacete, ter problemas de saúde, sabe? Fazendo cocô com sangue, sabe? Por causa de doses massivas de laxante, sabe? Puta que pariu, pelo amor de Deus. E morando lá nesse apartamento, como tinha polícia envolvida, eles micharam a chave de um apartamento, a fechadura, e entravam lá a hora que eles quisessem. Bom, eles entravam lá, levavam a namorada para transar em cima da minha cama. Eu cheguei uma vez lá, tinha uma roda úmida assim no meio da minha cama, tá? Eu percebia. E em cima tinha uma família de chinês ou coreano, não sei, né? E entre eles tinha uma mocinha, devia ter uns 12, 13 anos, né? E ela era meio escandalosa para falar, falava alto, dava gargalhada, então dava para ouvir bem ela. E várias vezes, né, colocaram câmera no meu apartamento para ver eu ali, sabe? Sofrendo as merdas que eles faziam. Nossa, minha vida virou um inferno, mano. Eles batizavam as coisas na minha geladeira. Meu iogurte, o meu queijo gorgonzola, que eu gosto, feijão, carne que eu assava, pasta de dente. Eu peguei até trauma de pasta de dente. Uma vez eu fui apertar, uma água nojenta saiu assim de dentro, e eu sempre usava, fechava, não entrava água de maneira nenhuma. Depois abriram e colocaram alguma coisa dentro, tá? E nesse dia eu cheguei, eu não lembro o que foi que eu peguei, se foi iogurte, se foi uns pedaços de queijo com goiabada, eu não lembro o que foi. Eu sei que eu comecei a comer, deu para escutar essa chinesinha, gritou, falou alto: ai, credo, que burro, ai, que nojo. E os caras tudo dando risada, sabe? Teve uma vez que eu conheci também uma negra, uma baixinha, lindinha também, que eu fiquei com ela. Eu e a Sama tava separado. E eu combinei com ela da gente se encontrar nesse apartamento, né? Uma negrinha assim, lindinha, lindinha. Devia ter 1,60 m de altura, toda empinadinha, durinha, sabe? De jeitinho, toda gostosinha, toda gostosinha. E muito bonita ela, né? Não é meu tipo, mas a Selma estava
fazendo merda, e ela tava me dando bola. Essa moça, eu não sou idiota, eu gosto de mulher, tá? E ela foi no apartamento depois do trabalho. Eu fiz uma comida pra gente, uma comida caprichada, não lembro o que foi. Eu lembro que eu fiz uma comidinha caprichada. Ela foi tomar um banho, né? Ela jantou, almoçou, comeu bem, e a gente começou, né, a ficar, assim, a namorar. Comecei a dar uns beijos nela, tudo. Aí na hora que eu tirei a roupa dela, que eu fui, caí de cara, porque eu adoro chupar uma. Adoro de paixão. Sou muito fã, né? E quando eu cheguei perto, ela estava toda cheirosa, né? Mas a bucetinha dela não tava com o cheiro assim de que acabou de tomar banho, né? Eu não ligo, né? Mas eu percebi que a buceta ela não lavou, né? E eu descobri por que depois. Na hora que eu fui cair de boca, ela pôs a mão na minha cabeça e falou: não, para. Eu não tenho coragem de fazer isso com você. Foi o que ela falou pra mim. E eu escutei lá em cima direitinho os caras. Olha lá o trouxa. Desse jeito. Tá? Tenho um ouvido muito bom, tenho. Ainda mais quando falam assim, ó, sem se importar. Tá? Eu tenho um ouvido que escuta, e foi feito pra isso. Tá? E ela falou isso pra mim. Empurrou eu pela cabeça. Não, para, eu não tenho coragem de fazer isso com você. Aí falou que ia embora, se vestiu, peguei e levei ela no ponto, né? Peguei e dei um selinho nela assim. E ela falou: você não merece isso, eu não vou fazer isso com você, tá? Deixa pra uma outra hora, a gente vai se falando, não sei o quê. Aí depois disso ela começou de novo a olhar pra mim, mas eu falei: não quero mais nada com ela, porque eu entendi direitinho o que tentaram fazer. No mínimo ela transou com alguém, né? O cara recheou ela direitinho, para depois ela colocar na minha cara e eu lamber a sujeira de outro homem, tá? Com certeza foi isso que tentaram fazer, mas graças a Deus e a alma dessa moça, eu não passei por isso, tá? Aqui, a Verena, essa morena que eu chamava de doce de leite, que passou o fim de semana comigo lá na kitnet de Suzano, né? Lá do seu Carlos, infeliz, miserável, desgraçado, que tentaram assustar ela, quebraram o vitrô do banheiro, com um pano enrolado na cabeça, para fazer ela ir embora, né? E o preto safado não estava lá embaixo, então eu tive o fim de semana assim, né, tranquilo, entre aspas, né? Eu tinha um DVD que eu gravei umas 7, 8 cópias, que tinha um monte de prova, né? Tinha vídeo onde eu gravei lá em Suzano, papel e celulose. Eles colocaram Jefferson Santos, autorizou, né? Um negro, um homem que trabalhava dirigindo aquelas empilhadeiras, né? E o cara entrava e apertava a mão de todo mundo normal. Quando chegava na minha vez, ele só faltava arrancar o meu braço. E aí, beleza, mano, beleza? Desse jeito pra mim, né? Eu também não sou nenhum bunda mole, né? Eu pegava e apertava também, beleza, mano, beleza. Né? Sem entender o porquê daquilo, né? Aí ele colocava a bunda suja na impressora e começava a falar. Onde já se viu, né? O cara que ganha, e apontava assim para ele, 15 mil reais por mês. Olha a mentalidade dessa gente. Esperando eu falar alguma coisa, eu ignorando completamente, percebendo a tentativa, né? É por isso que para mim é muito difícil, tá? Perdoar os homens aí de couros pretos aí, tá bom? Que nem eu ia falar. Não tem nada a ver falar, ó o negão aí, grande merda, foda-se, grande bosta, não afeta em nada. Mas quando passam 5 anos te monitorando 24 horas por dia, e toda vez que você pega um celular para olhar
uma bundona, uns peitão, uma mulher gostosa, o cara fala, ó o preto de não sei de onde aí, ó o negão aí é uma outra história, tá? Não é que eu tenho medo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, não. É que arrebentaram o meu cérebro, tirando a coisa que eu mais acho maravilhosa nesse mundo, a coisa mais gostosa, mais preciosa, sabe? O maior exemplo da natureza que Deus já criou, que eu sempre gostei, desde pequenininho, tá? É minhas primas que não deixam mentir, tá bom? Para falar dessa gente para mim, tá? Então, se eu tiver justiça e a verdade aparecer, essa autópsia cerebral que estão fazendo comigo aqui, né, com certeza vai mostrar a verdade, né? E pode ser, tá, que eu consiga baixar a guarda, mas nem por isso eu quero perto de mim, tá? Eu tô com 50 anos de idade, pelo menos 10 anos da minha vida eu ainda quero viver, sabe? Comendo a minha mulher em paz, sem nenhum filho da puta nem perto de mim, eu e ela no meu cantinho, sabe aquela coisa de paraíso? É o que eu quero pra mim, pro meu futuro, tá? Pelo menos eu sei que eu vou morrer feliz, sem esse monte de merda que fizeram na minha vida. Que eu viva 10 anos assim, eu acho que eu já fico contente já. Eu quero viver mais, tá? Então pode ser que eu baixe a guarda, mas nem por isso eu quero ninguém perto de mim, ninguém, muito menos os que usaram para fazer isso na minha vida. Natal, as provas. Eu gravei esse DVD, a Ana Lia Takagi, ela falando, se aproximaram de mim na internet e falaram que você é isso, isso, isso e aquilo, para mim me afastar de você. Eu falei que não, que eu te conhecia, e eles falaram para mim que se eu continuasse te defendendo, que eles iam fazer comigo a mesma coisa que estão fazendo com você. Por aí você vê o caráter das pessoas que estavam fazendo isso. Ia fazer com ela. O que essa mulher fez para eles? Só não aceitou as ordens deles. E eu gravei isso em vídeo, tá? Gravei também, coloquei 2 câmeras, gravei esse preto lá, usando papel e celulose, ele fazendo tudo isso que eu falei, né? Gravei um monte de coisa, um monte de prova, sabe? Um monte de coisa. E dei na mão dessa Verena. E ela levou. E eu não sei o que aconteceu, porque a gente perdeu o contato, né? Depois que eu mostrei que eu não queria nada sério com ela, ela ficou magoada, ficou com raiva de mim, né? Dá até para entender, né? Não crucifico ela não, lamento que tenha sido assim, mas ia ser muito bom se ela tivesse guardado esse DVD com essas provas aí, tá? Porque ia ser muito importante, tá? Porque no decorrer do caminho aí eu perdi tudo, né? Inclusive quando eles colocavam laxante na minha comida, no meu café, lá em Suzano, na empresa, eu não podia deixar o meu café, minha garrafa d'água na mesa, que o Jefferson Santos autorizava os caras a ir lá e colocar laxante, né? E eu fazia cocô com sangue, sabe? Muita dor, tinha que tomar remédio em casa para aguentar ir trabalhar no dia seguinte, a pressão sempre super alta, sabe? Nervoso, dor, mal-estar, sabe? Saí 3 vezes de ambulância da empresa usando papel e celulose por causa da junção de tudo isso, tá? E lá no documentário Terrorismo tem muita coisa, mas prova mesmo, eu gravei um DVD e a Verena Lopes levou, né? Levou com ela uma cópia, tá? Para fechar o vídeo, Renato, você deu 3 socos na minha cara sem eu ter feito nada. Você não conseguiu deixar nenhuma pontinha roxa na minha cara, tá? Agradeça a Deus, tá? Por eu ter tido controle e ter percebido que eu ia morrer se eu reagisse, por não ter dado 3 socos na sua cara também, que você ia lembrar de mim até hoje, tá? Isso é fato, tá bom? Seu covarde, filho de uma puta e retardado.
13/10 são 5h40 da tarde, 20 para 6. Um monte de coisa para fazer, exame, consulta, remédio, meu, da minha mãe, do meu padrasto. E eu tentando espairecer a cabeça aqui assistindo o Grito Origens. Eu não tinha assistido ainda. Se eu conseguir prestar atenção em 35% do filme, é muita coisa, que é insuportável, tá? Falando o tempo inteiro de gente que eu tô me lixando, que eu não lembrava nem que existia, sabe? Que nem na memória eu me dei o trabalho de guardar, sabe? É um inferno. 2 gramas de dipirona e um relaxante muscular. Além de não estar aproveitando nada da bosta do filme, ainda tô com dor de cabeça ainda. Eu tô de saco cheio, mano. Eu tô muito cansado, muito cansado. É 14/10, são 1h22 da manhã. Essa porra desse infração não para de cagar na minha cara o tempo inteiro. Eu não aguento mais, eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu quero viver minha vida com as coisas que eu gosto. Tira essa merda da minha cara. Miserável, desgraçado. Uma mulher que eu tinha aqui no Facebook, amizade há quase 1 ano já. Uma coroa bonita. A gente conversava, era bastante íntimo. Depois que começaram a falar merda pra mim de novo aqui, estragou tudo, mudou tudo, não sabe? Virou uma bosta. Virou uma bosta. E eu já falei já, infelizmente todo mundo faz o que esse desgraçado pede. Ela nunca postou determinada postagem e ela pôs lá, acho que pra me testar, pra ver. Pois perdeu minha amizade, perdeu meu respeito e perdeu meu carinho. Tá, bloqueei, excluí e é assim que vai ser. Tá? Não dá pra levar na brincadeira 30 anos de sofrimento e 5 anos de tentativa de lavagem cerebral. E esses doente mental falando bosta pra mim o tempo inteiro aqui. Tá? Eu entro no Facebook de vez em quando pra dar uma olhada e eu sigo um monte de modelo, uma mulher mais linda do que a outra. Nem isso eu tô podendo ver mais. Sabe? Tem aquela, não é todas, mas tem aquela que você fala, puta que pariu, olha que coisa mais maravilhosa. O cara vem e joga bosta na sua cara, sabe? Falando de preto, de boa, eu não aguento mais. Eu tô cansado de sofrer. Eu tô cansado de sofrer pela língua dos outros. Isso precisa acabar, tá? Eu sei que ninguém vai fazer porra nenhuma. Esses doentes que estão aqui falam que estão para ajudar, mas eu não tô vendo ajuda nenhuma, tá? Só pararam de me importunar nos meus sonhos, nos sonhos que eu tenho, não estão cagando mais na minha cara. Mas que adianta? Fico o dia inteiro cagando na minha alma, sabe? Mas para saber o cacete, já sabe de tudo já. Eu tô cansado, velho. Eu tô cansado. Eu tô com 50 anos de idade, eu quero viver. Pelo menos um pouquinho, com o pouco que eu tenho. Sabe, ter as coisas que eu gosto, que eu amo. Não esse monte de merda. Eu não suporto mais viver desse jeito. Sabe, não tem cabimento passar por uma coisa dessa depois de 30 anos reclamando. É um absurdo. Tá? É o que eu falo. Sabe, se você der o azar de fazer um inimigo lá dentro, lá do governo, mas de boa. Pede perdão, se ajoelha, sabe? Faz churrasco pra família dele, manda presente no Natal, porque, mano, de boa. É a pior bosta que pode acontecer na vida de um brasileiro, tá? É ter um funcionário público psicopata, mentiroso e safado, tá com raiva de você. Ele acaba com a tua vida. Inventa até que você não é desse planeta. Fala que você é de Júpiter. Aí todo mundo vai e abraça. Faz o que o miserável pede. Porque ele passou numa merda numa prova. Dia 14/10.
São 4h20 da manhã, vai dar. Eu deitei para dormir. Eu não dormi 2 horas. Me acordaram só para saber se eu ia acordar falando que sonhei com alguma bosta. Só para isso. E me acordaram falando de preto. Tá? Me acorda quando fala. Eu fui atacado olha, mais ou menos uns 15 anos com essas pessoas. E eles na rua ajudando. Por causa de boato. E tentativa de lavagem cerebral. Por 5 anos. Eu acordo. Fez tão mal pra mim que eles já sabem como que me acordar. Se eu quero fulano de tal, aí lá, eu levanto, acordo. É meu inimigo. É o meu inimigo. Eu acordo com o coração acelerado, sabe? E com a pressão alta. Só o coração que está acelerado, a pressão não subiu não. Tá? Mas é assim que estão fazendo comigo ainda. Só para deixar registrado aí. Estou sendo tratado que nem um bicho numa jaula. Hoje é dia 14 do 10. Agora é 3h40 da tarde. Deus que me perdoe. Tá num chuveiro bom para tomar banho. Mas depois que instalaram essas porcarias e começaram a usar essa infração, que horrível. O ato de tomar um banho, uma água quente, relaxar, virou um tormento. Horrível, horrível. Tá tudo uma bosta. Precisa acabar.